Olá, estamos de volta com o nosso Sarau Entre Amigos, o segundo bloco com a participação de nossos convidados especiais. Mas antes eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, o Banese Card, a Nova Skin, a Fênix Turismo, Vange Produções, Gleis Buffet, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, Sindifisco, Todos Deda e blog do Cláudio Nunes. Vamos trazer uma primeira participação aqui em nosso programa. A advogada Vera Vasconcelos irá formular uma pergunta ao nosso convidado, o professor Anderson Góes. Oi, gente. É um prazer estar aqui no Sarau, Entre Amigos, na TV, sobretudo na companhia de pessoas tão agradáveis e por isso que eu não perco nunca. E fico satisfeita de ver um jovem se interessando pela política e pensando sério, porque está na hora da gente renovar muita coisa nesse país, para os nossos netos, para os nossos filhos, é importante. Parabéns. Bom, eu entendo, Vera, e primeiro obrigado pelas palavras. Eu entendo que não tem outro mecanismo possível para se transformar a sociedade se não for pela política. A política, ela é a mola mestra da sociedade. Tudo que acontece na política, na saúde, educação, segurança, na economia, eu sempre falo o seguinte, para ser bem claro com a população, né? O pão francês, o pãozinho Jacó, quando aumenta de preço na esquina, na bodega, na padaria, é por conta de uma questão política. Nós temos uma sobretaxa na importação do fermento, na importação do trigo, ou o Copom decidiu um aumento da taxa Selic, e isso é uma questão de política econômica ligada à política eletiva, porque são os homens e mulheres que representam o nosso povo que fazem as políticas públicas para o nosso país. Eu gostaria muito, inclusive, que outros jovens participassem do processo político, se interessassem mais, entendessem mais de política, fizessem a opção de votar consciente e também de colocar os seus nomes à disposição da população para que haja mais opções para o cidadão aracajuano, sergipano e brasileiro, para que possamos juntos fazer mudanças na estrutura do nosso país. Novas ideias, novos pensamentos, nova forma, uma nova visão de fazer política. A visão da juventude, a visão engajada, corajosa. O Brasil, que deve tanto aos nossos jovens, num período de ditadura militar, que colocaram as suas vidas para que pudéssemos estar aqui com a liberdade de conversar hoje com você sobre política. Muito obrigado, Vera, pelas palavras e de incentivo, né, para os jovens que pensam em política, mas têm um certo receio de participar dela. Vamos trazer uma segunda participação aqui em nosso Sarau Entre Amigos, que é a professora Joyce Barreto. Fará também uma pergunta ao nosso entrevistado, o professor Anderson Góes. Anderson, eu queria primeiro parabenizar pelas suas palavras, né, suas propostas, né, desde o início, né, da sua vida política, né, que eu acompanho suas propostas, suas ideias, né, suas ideologias. Queria parabenizar. E eu queria saber, caso o seu nome não seja citado, né, para disputar como prefeito pelo Bloco dos Amorins, você estaria disposto a concorrer para vereador? Primeiro, obrigado por lembrar da nossa trajetória. A primeira eleição que disputei foi em 2008 para prefeito de Aracaju. Naquele momento, muito grato, 5,46% dos aracajuanos deram um voto de confiança às nossas propostas, aos nossos projetos. Em 2010, disputei o mandato de deputado estadual. Ficamos com a segunda suplência na coligação, bateu na trave, chegou perto, né? E agora a gente coloca o nome como pré-candidato a prefeito do Bloco Amorim. E aí, Joyce, respondendo, sim, não teria problema algum. Eu entendo que qualquer das funções públicas que são colocadas deve sim ser respeitadas. E a função de vereador são muito importante. É aquele que tem um contato direto com a população, é aquela pessoa que dialoga, que ouve mais de perto os anseios dos bairros, das associações, das entidades classistas ligadas ao município. E sim, se nós não conseguirmos o pleito de ser pré-candidato indicado pelo bloco do senador Eduardo Amorim e o nosso partido nos propor e aprovar o nosso nome em convenção para vereador, sim, colocaria o meu nome sem problema algum, porque não acho demérito algum nenhuma das funções públicas. Um grande exemplo que eu dou é a senadora, ex-senadora Luiza Helena, né? Ela foi senadora da República, um grande nome, acadêmica, professora da Universidade Federal de Alagoas, disputou o mandato para a presidência, muito bem votada, e no pleito seguinte colocou o seu nome para a vereadora de Maceió e tem feito um grande mandato como vereadora de Maceió. Então, com este grande exemplo, do grande nome que é Luiza Helena, de maneira alguma eu poderia me furtar, caso o partido queira indicar meu nome
para disputar o mandato de vereador. Bem, vamos trazer uma outra participação, desta feita, a professora Elizabeth, que é a idealizadora do sistema Raiz da Vida. Ela fará também uma pergunta ao nosso entrevistado, o professor Anderson Góes. Anderson, como você é um menino jovem e está se preparando para entrar na política, claro que eu não sei quanto tempo você já está, mas para você entender a política só na política em si, não deveriam colocar escolas para ensinar as crianças desde muito cedo para aprender o que é a política? Boa pergunta, professora. Nós tínhamos no Brasil, um pouco tempo atrás, duas disciplinas, uma chamada Educação Moral e Cívica e outra Organização Social e Política do Brasil, que davam os primeiros dizeres para nós. Eu estudei as duas disciplinas sobre a questão do civismo nacional. Moral e Cívica, moral e Cívica, né? Educação Moral e Cívica. Os poderes, legislativo, executivo, judiciário, como era a formação dos partidos no nosso país. Sim, eu entendo que, se não hoje mais, retornando com essa disciplina, se no curso de História nas escolas, ou Sociologia, de repente, se discutisse, sim, a questão política eletiva, para que a população entendesse efetivamente, já desde a infância, a importância de se escolher bem os seus representantes para os diversos segmentos da vida eletiva, porque é essa escolha que faz com que os nossos municípios, estados, o nosso país, seja gerido bem ou mal. Obviamente, não tem na testa de ninguém, você vai ser corrupto ou não vai ser corrupto, mas se nós fizermos uma seleção, pesquisarmos a vida pregressa dos candidatos, estudarmos os projetos, eu não entendo como se pode votar em alguém que não apresente projetos. Há parlamentares, não só em Sergipe, em todo o Brasil, o organismo Congresso em Foco fez uma pesquisa onde mais de 60% dos parlamentares do nosso país, em um mandato inteiro, apresentou um ou dois projetos, e muitas vezes nem tem relevância social. Então, assim, por que continuar a votar em alguém que não apresenta efetivamente projeto, que não faz aquilo para o qual foi eleito pela população? A população deve, principalmente hoje, com os mecanismos de mídias sociais, com o acesso à internet que está tão democratizado em nosso país, fiscalizar as câmaras municipais, as assembleias legislativas, a Câmara Federal e identificar se o seu político, se o político que você votou e foi eleito diretamente pelo seu voto, está sim atuando condignamente com o que você entendia no momento da eleição que ele se propôs a fazer. Se não, próxima eleição muda, escolhe um outro, vai atrás de outra pessoa que tenha ideais bacanas, tenha projetos legais para a sociedade. Se não fizer, vai mudando. Infelizmente, a gente não pode parar de escolher e de sonhar com dias melhores. E aí um ponto importante, voltando à pergunta da professora, a colocação da professora Vera, né? Que e se você votar 2, 3 vezes e não gostar, participa do processo. Né? Venha ser candidato e coloque o seu ideal para transformar a sociedade. Professor Anderson Góes, vamos trazer uma outra participação, desta feita do Djalma Campos, funcionário público. Ele irá também interagir com vossa pessoa. É um prazer, eu fui convidado aqui para o Sarau. Eu sou músico, sou funcionário público e eu gostaria de fazer uma pergunta ao pré-candidato nessas próximas eleições. Como ele é um cara jovem, dinâmico, eu tive a oportunidade de conversar há pouco tempo com ele. E eu sei que ele é um cara super honestíssimo, eu sei disso. Eu sei a qualidade das pessoas com quem a gente conversa. E a primeira conversa a gente tira logo a conclusão. E eu gostaria de saber do pré-candidato Anderson Góes quais os projetos futurísticos que ele tem em mente para com relação a aquela classe tão desvalorizada em questão dos músicos daqui de Aracaju, e não só de Aracaju, como todo o Brasil. Primeiro eu não sou músico profissional, mas eu estudei música, estudei violão, contrabaixo. Não sei se Roberto Alves lembra, mas Emanuel Jorge, um contrabaixista muito bom, que foi contrabaixista dele. Uma vez eu, aluno de Emanuel Jorge, não sei se no Vasco ou no Cotinguiba, eu toquei uma música
com o Roberto Alves, com contrabaixo de Emanuel Jorge, um Jennifer que Emanuel Jorge tinha. Eu pediria ao tempo, nosso cinegrafista, já que você citou Roberto Alves, que ele desse um close aí para mostrar que o Roberto Alves está presente aqui, como está presente também o Alvanildo, né, exponenciais da música sergipana e diversos outros amigos. O Djalma Seresteiro, o Medeiros, também estarão conosco daqui a pouquinho. Eu gosto muito de música. O meu vice-prefeito em 2008, nas eleições, é um músico, cantor Milson Liver. Tem uma grande amizade com bons músicos, Luiz Fontinelli, é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Há um programa, um projeto de identificação cultural com a música na Bahia e Pernambuco. Eu acho que nós poderíamos fazer um retrato dessa identificação cultural da música com Sergipe também. Nós, infelizmente, pelo menos ao meu ponto de vista, não temos uma caracterização, uma definição. Não que nós tenhamos que ser diferentes de alguém ou coisa parecida, mas um projeto, um programa de valorização do artista local. E as emissoras de rádio, elas são concessões públicas. E nós devemos sim fazer com que as concessões públicas para o rádio em Aracaju tenham que tocar música de sergipanos, não como um programazinho benemérito, uma coisa bonitinha que passa uma vez por semana, mas incluir na programação musical e cantar e tocar as músicas dos sergipanos, que temos material de muita qualidade aqui em Sergipe. Além da questão da música em si, o trabalho com os espetáculos que nós temos financiados pelo poder público. Eu outro dia via, o prefeito fulano de tal pagou o cachê em dia, mas que obrigação pagar o cachê em dia, cara. Então, eles dizem isso se auto-vangloriando, né? Como se fosse uma coisa do outro mundo. Não, o cara trabalhou, o músico, o cantor, toda a equipe que levou para o palco, para a diversão, para o entretenimento da população, então merece sim o cachê. O que merece é um cachê digno. O que merece é mais recurso. Então, quer que uma banda de fora, um cantor, tudo bem, aparece na Globo, coisa parecida, tem aí 100, 150 mil reais de cachê, e um grupo local, uma banda local, ganha 1.500, 2.000, 3.000 reais, muitas vezes com empenho para sair 6 meses depois. Essa é terrível. Então, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, tem como trabalhar, sim, a inclusão de um dispositivo para fazer com que o poder público municipal e estadual e em outras cidades do interior do estado de Sergipe possam atuar para que tenha um reconhecimento do artista local, da prata da casa. E nós temos grandes exemplos de pessoas boas aqui em Sergipe, que ganharam destaque nacional, mas que infelizmente não são muito discutidos em Sergipe. Eu sempre levo para a sala de aula, eu sou professor de literatura, eu trabalho arte. Eu discuto sempre o seguinte, nós gostamos do que a rádio toca ou a rádio toca o que nós gostamos? É uma questão filosófica importante. A indústria fonográfica, ela tem tido um papel muito importante na consolidação de ícones da música do nosso país. Mas por quê? Eu lembro sempre aquele rapaz, o cantor sertanejo, o Luan Santana, né? Ninguém ligava a TV Globo para não ouvir em qualquer comercial a Som Livre botando o menino lá. Claro, virou um sucesso nacional, porque tocava. E aí o povo passou a pedir. Um exemplo muito bacana disso, de que a rádio influencia sim o gosto popular, e quanto mais tocar a música sergipana, mais o povo vai gostar, é aquele filme da vida do Zezé de Camargo e Luciano. Sim, sim. O que é que o pai do Zezé fez? O Zezé com um monte de vinil, o filho de Francisco. O Zezé com um monte de vinil debaixo do braço, tentando vendendo, vendia um. Botava para tocar no som de carro, ninguém comprava, porque ninguém conhecia. E aí o pai dele pegou todo o salário, comprou ficha telefônica, antiga ficha, chegava para os colegas de obra, distribuía a ficha, ligue e peça essa música de Zezé de Camargo. Não precisa nem ouvir, é só pedir. À medida que as rádios foram recebendo ligações, passaram a tocar muito e fez sucesso. Naturalmente. E é o sucesso que é hoje em todo o país. Professor Anderson, o rádio Sergipe de Aracaju tem que tocar a música, tem que tocar o nosso artista local. E nós conhecemos até de cátedra, né, do rádio. Nós temos aqui a presença também de Roberto Silva, um dos maiores repórteres da radiofonia sergipana. Ele sabe que o rádio perece a cada dia. É preciso que nós façamos algo em favor do rádio, para que o rádio tenha qualidade. Anderson, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui em nosso programa e daqui a pouquinho voltamos com mais Entre Amigos.